Bom dia a todos e bem-vindos à segunda sessão das Forward Sessions organizadas pela Abreu Advogados. Os cidadãos e as organizações vivem um período muito conturbado provocado pela pandemia do Covid-19 na economia e na nossa vida em geral. As Forward Sessions da Abreu Advogados são webinars que organizamos para debatermos temas da atualidade com enfoque na economia em geral e na procura de soluções e caminhos sustentáveis às estruturas empresariais. Estas iniciativas estão inseridas no âmbito da Helpdesk Covid-19, uma equipa multidisciplinar da Abreu Advogados, preparada para aconselhar e acompanhar na antecipação dos desafios e na definição estratégica de cenários e respostas com vista à sustentabilidade empresarial. Convidamos assim todos aqueles que estão a assistir a este webinar a visitar o site abreuadvogados.com e a nossa página Helpdesk Covid-19 para mais informação. Vamos dar início à sessão 2, dedicada às medidas para a manutenção dos postos de trabalho e apoio em situações de crise empresarial. O meu nome é Carmo Sousa Machado, sou sócia e coordenadora da área de Direito do Trabalho da Abreu Advogados. Comigo estão a Madalena Caldeira e o Gonçalo Delicado, sócios contratados da Abreu Advogados, com quem tenho o gosto de contar na nossa equipa de Direito do Trabalho, entre outras. Esta sessão está pensada para ter a duração de 1 hora e 15 minutos, onde vamos debater os temas que consideramos mais relevantes nesta área. Vamos também dar resposta às várias questões que nos foram sendo colocadas a quando da vossa inscrição neste webinar. Para enquadrar muito rapidamente o que vamos tratar de seguida, chamo a atenção para algumas datas que considero importantes, nomeadamente para as datas da declaração do estado de emergência e da sua renovação, a 18 de março e a 2 de abril respectivamente, e para as datas da publicação dos vários diplomas sobre as medidas de apoio, vulgarmente conhecido por Layoff Simplificado, e quais diplomas alteraram quais, para mostrar a velocidade das publicações que foram ocorrendo, das várias retificações e das suas alterações. Temos uma primeira publicação a 15 de março, do diploma, chamemos de inicial, da Portaria 71A 2020, que sofre a sua primeira alteração a 16 de março e a sua segunda alteração a 18 de março. A 26 de março temos a revogação do diploma inicial, da Portaria 71A de 2020 e logo 2 dias depois, a 28 de março, temos a primeira alteração ao segundo diploma através da publicação do Decreto-Lei 10G de 2020. Portanto, o primeiro diploma esteve em vigor apenas 11 dias e durante esses 11 dias sofreu 2 alterações. Um outro dado relevante tem a ver com o número de empresas que já requereram o layoff simplificado. Estes dados constam do comunicado oficial do Governo de 6 de abril, portanto já estão desatualizados. A 6 de abril, 33.366 empresas tinham já se candidatado ao layoff simplificado, 566.751 trabalhadores já tinham sido abrangidos. A maioria destes pedidos foi apresentado por empresas dos setores do alojamento, hotelaria, restauração e similares, reparação de veículos automóveis e motociclos e também por indústrias transformadoras. Sem surpresa, cerca de 94% dos pedidos foi apresentada por microempresas e por pequenas empresas, sendo este, obviamente, o que representa o nosso tecido empresarial. Sem surpresas também, a distribuição dos pedidos por regiões apresenta-nos Lisboa à cabeça, com 7.398 pedidos, seguido do Porto, Braga, Aveiro e Faro. Ainda não temos dados relevantes ao nível da taxa de desemprego, uma vez que o período, embora isto pareça que dura já há muito tempo, a contabilização ainda é feita para meses anteriores e, portanto, os dados não são ainda relevantes, mas infelizmente é uma coisa que se espera aconteça muito rapidamente. E passando de imediato àquilo que aqui nos traz e começando pelo Gonçalo Delicado, começaríamos por falar sobre o Decreto-Lei 10G de 2020, que veio no fundo introduzir várias medidas excepcionais e desejavelmente temporárias que visam a manutenção de postos de trabalho e a mitigação de situações de crise empresarial.
Uma pergunta básica, mas importante para quem nos está a ouvir, é saber a que entidades se dirigem estas medidas. Carmen, o primeiro ponto aqui que queremos deixar é dizer que estas medidas aplicam-se aos empregadores de natureza privada, aos trabalhadores, aos seus serviços, que sejam afetados por esta pandemia do Covid-19 e que se encontrem numa situação de crise empresarial, como vamos ver mais à frente, que situações são essas. Não é? Muito bem. E é outra das questões que se tem levantado, se estas medidas, sim ou não, se aplicam aos administradores e aos gerentes das empresas. Aqui é preciso distinguir duas situações, os administradores das empresas e os gerentes das empresas. Em relação aos administradores das empresas, não se aplicam, não estão enquadrados no regime, a única medida que tem, depois a Milena penso que talvez falará sobre isso, é sobre a questão da isenção das contribuições para a segurança social. Em relação aos gerentes, temos de distinguir duas situações, os gerentes que não têm contrato de trabalho e os gerentes que têm contrato de trabalho. Em relação aos gerentes que têm contrato de trabalho e que descontem enquanto trabalhadores, esses gerentes podem ser abrangidos pela medida. A situação diferente é aquela dos gerentes que não têm contrato de trabalho, que são só membros de órgãos estatutários e com o regime que temos à data de hoje e à hora que estamos agora aqui a falar, porque nunca sabemos quando é que as publicações surgem no Diário da República, muitas vezes surgem de noite. Esta noite ainda não saiu, mas está um regime que foi comunicado pelo Governo, dito que já foi inclusive promulgado pelo Presidente da República, mas ainda não foi publicado em Diário da República, que vai alargar o regime dos trabalhadores independentes aos sócios gerentes que não tenham trabalhadores nas empresas e que não tenham um nível de faturação superior a 60 mil euros. E, portanto, não sabemos ainda o que é que vai ser esta medida, ainda não o conseguimos ler, sabemos aquilo que vem escrito nos jornais, mas também a experiência nesta questão do Covid-19 já nos ensinou que muitas das coisas que são escritas e que são ditas, quando são publicadas, a verdade não é o que tem sido dito, mas são regimes diferentes. O próprio layoff, houve veiculação de informação sobre isso, que depois, quando foi publicado, não foi exatamente igual que se dizia. Há pouco referiu que este regime se aplica, no fundo, às empresas que se encontrem na situação de crise empresarial. É importante também explicar quando é que uma empresa se pode considerar numa situação de crise empresarial. Sim, este Decreto-Lei 10G, peço desculpa, de 2020, ele vem definir 3 situações em que as empresas se enquadram em situação de crise empresarial. A primeira, que é o encerramento total ou parcial da empresa ou estabelecimento, decorrente do dever de encerramento de instalações e estabelecimentos que está previsto no Decreto 2A/2020, 20 de março, ou por determinação legislativa ou administrativa, nos termos previstos no Decreto-Lei 10A de 13 de março, assim como na Lei de Bases de Saúde, relativamente aos estabelecimentos ou empresas efetivamente encerradas e abrangendo os trabalhadores a esta diretamente afetados. Só que nota para dizer que no Decreto-Lei 10G vem referido o Decreto 2A, portanto este Decreto 2A, que é o que estabelece as medidas de concretização do estado de emergência, já foi revogado e deu origem ao Decreto 2B, ou seja, quando se fala em Decreto 2A, entendemos que se deve ler Decreto 2B, que é aquele que neste momento está em vigor. A primeira situação é este encerramento total ou parcial das empresas previstas neste decreto. Segundo, a paragem total ou parcial da empresa ou estabelecimento que resulte da interrupção das cadeias de abastecimento globais ou da suspensão ou cancelamento de encomendas que possam ser documentalmente comprovadas, nos termos da linha C do número 3 do artigo 3º deste Decreto-Lei 10G. A terceira situação é a quebra abrupta e acentuada de pelo menos 50% da faturação no período de 30 dias anterior ao do pedido junto dos serviços competentes da Segurança Social, com referência à média dos 2 meses anteriores a esse período, ou face ao período homólogo do ano anterior, ou ainda, para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses, à média desse período. São estas as situações previstas no Decreto-Lei 10G. Muito bem. Era importante, se calhar, vermos em concreto algumas situações, por exemplo, quando o regime refere o encerramento total ou parcial da empresa ou mesmo do estabelecimento, uma e outra coisa não se confundem, no fundo decorrentes do dever de encerramento das instalações e estabelecimento previstos no tal 2A/2B, ou por determinação legislativa ou administrativa, também pode ser o caso, se também, sim ou não, são de considerar as situações de suspensão da atividade que são referidas nos referidos decretos. Portanto, é apenas encerramento ou também podemos considerar as situações de suspensão? É que é preciso ver, ver a leitura do artigo e depois o que é que foram comunicações posteriores. Ou seja, uma leitura mais literal deste regime leva-nos a concluir que ela apenas abrange as situações de encerramento
de instalações e estabelecimentos, tal como previsto no anexo 1 do decreto. Agora, 2B é o caso dos bares, das discotecas, complexos esportivos e assim. Ou seja, aquilo que parece resultar da norma em si é que isso só se aplica aos estabelecimentos que tenham sido encerrados e que estejam previstos neste anexo 1. E, aliás, este foi o entendimento que, a quando da publicação da lei, era aquele entendimento que era seguido pela Associação Social e que foi veiculado por várias instituições, como sendo o entendimento seguido pela Segurança Social. No entanto, a dúvida foi surgindo, isto retirava muitos estabelecimentos da aplicação do regime, e então a dúvida foi colocada ao Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho, em resposta, penso eu, da CCP, a uma questão que lhe foi colocada, vai dizer que, afinal, o regime também se estende às empresas cuja atividade foi suspensa nos termos do tal decreto, na altura 2A, agora 2B. Mais ainda, a própria DGERT, que é a entidade inspectiva do Ministério do Trabalho para estas questões, disponibilizou no seu site um conjunto de perguntas e de respostas, onde vem clarificar que, de facto, este regime também se aplica às atividades que estão suspensas. Portanto, atualmente a resposta à sua pergunta é sim, sendo que ela levantou várias dúvidas e obrigou a vários esclarecimentos por parte do Governo, sendo que a verdade é que não houve nenhuma alteração à lei. Portanto, o regime ainda é aquele que está, e na interpretação literal parece levar àquele sentido. Agora, houve retificações posteriores puxadas por esclarecimentos. Não há nenhuma alteração à lei, nem nada formal emitido pelo Ministério do Trabalho. E esperamos que o Governo converse com a Segurança Social para que essas questões não se venham a colocar mais à frente, não é? Que não haja dúvidas, porque as empresas estão a tomar decisões também, no fundo, com base nos esclarecimentos que estão a ser feitos e nas comunicações, conferências de imprensa, etc., por parte do Governo, portanto é bom que entre eles também. Esse é o grande problema e vai ser um grande problema mais à frente, porque agora tudo está mais simplificado com a submissão e o deferimento, mas mais à frente poderemos vir a ter problemas em sede de fiscalização, mas isso já trataremos mais à frente também. Gonçalo, uma questão também que me parece aqui importante e que tem a ver com o seguinte. No caso de paragem total da atividade da empresa ou do estabelecimento que resulte na suspensão ou no cancelamento de encomendas, esta é a expressão que vem utilizada no diploma, levantam-se aqui algumas dúvidas quanto ao que seja ou que se possa entender por encomendas. O regime atual já veio esclarecer que esta medida se aplica, e esta situação das encomendas se aplica, por exemplo, à hotelaria, e que o cancelamento de reservas nos hotéis pode ser entendido como cancelamento de encomendas previsto no diploma. O esclarecimento foi cirurgicamente feito para a hotelaria, porém, obviamente, mantêm-se dúvidas relativamente a tantas outras situações, nomeadamente ao nível da prestação de serviços, como seja, por exemplo, o caso das empreitadas. A pergunta que coloco é se, neste caso, a suspensão ou cancelamento destas encomendas, destas prestações de serviços, das empreitadas, do que seja, se é considerado ou não, para efeitos de aplicação deste regime, como uma situação de crise empresarial. Certíssimo, Carmo. Aqui, mais uma vez, fazendo uma leitura do artigo 3º, número 1, a linha B, sob a linha 1, peço desculpa, da leitura desta norma, parece resultar que não há qualquer limitação à aplicação do regime, à suspensão, ao cancelamento de encomendas decorrentes da prestação de serviços. O ponto aqui está, e o problema aqui está depois, quando conjugamos esta norma com os documentos demonstrativos do cancelamento das encomendas, está previsto na linha C do número 3 deste artigo 3º, onde está de facto excepcionado a questão, ou onde está salvaguardado, não é excepcionado, onde está salvaguardada a questão das reservas dos hotéis, fala especificamente disso, mas parece que em relação à prestação de serviços a coisa já não está tão clara. Porquê? Porque nos documentos demonstrativos, os documentos que têm que ser apresentados são documentos que demonstrem que do cancelamento de encomendas resulte que a utilização da empresa ou da unidade afetada será reduzida em mais de 40% da sua capacidade de produção no mês seguinte ao apoio. Ora, referindo o regime aqui a capacidade de produção, isto leva-nos a concluir que este regime foi pensado para a área de produção e não para a área da prestação de serviços. Ou seja, aqui, apesar de não concordarmos com esta solução, que retira do âmbito da aplicação a muitas empresas, claro, entendemos que neste caso a resposta à sua pergunta é negativa e parece-nos ter sido esta a opção legislativa.
No entanto, realçamos que é possível que, à medida do que já aconteceu noutras situações, como aquela que há bocado aqui falámos, sobre a suspensão das atividades e o encerramento das empresas, que haja alguma pressão por parte ou da ECOP ou de outra instituição junto ao Governo para que venha clarificar exatamente o alargamento ou a inclusão neste regime das prestações de serviços, nomeadamente empreitadas e outras prestações de serviços. Muito bem. Uma outra questão agora, passando para um tema diferente, mas que também tem levantado algumas dúvidas, prende-se com a forma como se deve calcular ou como se deve aferir a quebra abrupta e acentuada dos tais pelo menos 40% da faturação no dito período de 30 dias anterior à submissão do pedido junto da Segurança Social. E, portanto, pedi ao Gonçalo se podia explicar como é que se calcula esta quebra de faturação. Claro, que eu acho que o mais fácil para as pessoas perceberem é recorrermos a um exemplo concreto. E vamos dar o nosso exemplo concreto com referência ao dia 9 de Abril, partindo de pessoas que as pessoas que estão nos a ouvir não vão hoje apresentar o requerimento, até porque vão precisar da nossa ajuda para o fazer, e portanto é preciso tempo para o preparar, e portanto imaginemos que apresentam amanhã o pedido, e portanto vamos dar o exemplo com referência ao dia 9 de Abril. Portanto, se a empresa for apresentar o requerimento no dia 9 de Abril, o período que tem que levar em consideração para a quebra da faturação é o período entre 9 de Março e 8 de Abril, que é o dia anterior ao do pedido. E nesta situação a empresa tem que fazer uma comparação com, primeiro, a média de faturação entre janeiro e fevereiro de 2020 e ver se na média de faturação entre janeiro e fevereiro de 2020 e a faturação deste período de 9 de Março a 8 de Abril houve ou não uma quebra de 40% da faturação. Segunda hipótese, se aí não houver uma quebra de 40%, pode ainda recorrer à média de ou à faturação do período homólogo, ou seja, a faturação do período entre 9 de Março e 8 de Abril de 2019. E aí verificar se na comparação destes dois períodos há ou não uma quebra dos 40% e assim perceber se é ou não elegível para recorrer aqui ao layoff. Chegados aqui, e já lhe vou dar uma pausa, mas chegados aqui, vamos então pensar que uma empresa está realmente em situação de crise empresarial e, portanto, é elegível. A que medidas em concreto pode essa empresa recorrer? São 4 os tipos de medidas que têm previsto neste Decreto-Lei 10G de 2020. A primeira é o apoio extraordinário à manutenção do contrato de trabalho, com ou sem formação, em caso de redução do temporário do período normal de trabalho ou da suspensão do contrato de trabalho, nos termos dos artigos 298 e seguintes do Código de Trabalho. A outra é o plano extraordinário de formação. O terceiro é um incentivo financeiro extraordinário para apoiar a normalização da atividade da empresa. E, por fim, a isenção temporária do pagamento de contribuições para a Segurança Social a cargo da entidade empregadora. São estas as 4 medidas que estão previstas neste regime. Muito bem. Madalena, pegando aqui neste último, um descanso ao Gonçalo e pegando aqui neste último ponto que ele referiu, na isenção das contribuições, explica-nos se estamos a falar exatamente de que forma é que esta isenção é aplicada. Bom, estamos a falar do artigo 11, perdão, do Decreto-Lei 10G 2020, e o artigo 11 do Decreto-Lei 2020 diz que, primeiro, durante a vigência daquele decreto e relativamente às empresas que sejam aplicáveis aquelas medidas, que há uma isenção total das contribuições na parte que está a cargo do empregador e que abrange os trabalhadores abrangidos, portanto, por estas medidas e os MOI. O que é que isto quer dizer? Bom, primeiro, vamos dizer MOI. Os MOI são os membros de órgãos estatutários, estamos a falar aqui quer daqueles que exercem funções de administração, portanto, os administradores, os gerentes, mas há outros membros de órgãos estatutários, ROCs, por exemplo, podem ser, não é? E que também estão abrangidos por esta isenção. Portanto, estamos a falar aqui dos 23,75, é o normal no caso dos trabalhadores e no caso dos membros de órgãos estatutários com funções de administração, que normalmente são aqueles a quem isto é essencialmente aplicado, e portanto há uma isenção total relativamente a esta obrigação das empresas. Agora, a questão que se tem colocado é, muito bem, então, na prática,
e em particular na situação que é aquela que as empresas mais têm recorrido, que é a questão do layoff simplificado, como é que isto na prática se aplica, não é? E se em geral não há dúvidas quanto às situações em que o contrato de trabalho está suspenso, porque aí o empregador vai pagar 66% da remuneração e, portanto, sabemos dos quais 60% são suportados pela Segurança Social, 30% pelo empregador, mas o empregador tem de pagar à cabeça, isto é importante, não é? A totalidade desses 66% e, portanto, nesses casos é claríssimo que não vai haver o pagamento destes 23,75. A questão que se tem colocado é, muito bem, e o que é que acontece nas situações em que há redução do horário de trabalho? Porquê? Vamos imaginar uma situação em que o trabalhador tem o seu horário reduzido em 60%, ou seja, tem que cumprir 40% do seu horário e, portanto, tem direito a 40% do seu salário, não é? Mas, agora, estando em layoff, o que a lei diz é que ele tem direito a receber não apenas os 40%, mas os 66%. E, portanto, há aqui assim esta diferença entre os 40% e os 66%, que é a diferença que se chama a tal compensação retributiva, que é tal que é comparticipada, vamos dizer assim, que tem o apoio da Segurança Social. E a questão é, bom, esta isenção aplica-se apenas à parte da compensação retributiva ou aplica-se também à parte em que há efetivamente um pagamento de remuneração pelo trabalho prestado do empregador. Ou ainda, na situação em que há uma redução do horário de trabalho, mas que é de 30%, por exemplo, não é? O trabalhador fica a desenvolver 70% do seu trabalho. Também está incluído aqui neste layoff. O que é que acontece? A lei de facto não é muito clara. A nossa interpretação seria no sentido de dizer, bom, o que a lei diz aqui é que é uma isenção total e mais, é uma isenção que abrange não apenas os trabalhadores, mas até os membros dos órgãos estatutários, portanto até os administradores ou os gerentes e, portanto, o que faz sentido é que se eu estou aqui a isentar até as contribuições dos membros dos órgãos estatutários, que também isente as contribuições relativamente aos trabalhadores em tudo, desde que estejam abrangidos. Nós tentámos confirmar isto com a Segurança Social e efetivamente, para já, mas não é uma confirmação por escrito, não está por escrito, o entendimento da Segurança Social vai também neste sentido, ou seja, se o trabalhador está abrangido pela medida, portanto, quer seja na opção de redução, quer seja na modalidade, vamos dizer assim, de suspensão, há isenção total. Isso, no fundo, é o que faz até sentido se levarmos em linha de conta que o grande objetivo do governo é que as empresas não parem. Porque senão seria mais vantajoso para as empresas suspender os contratos de trabalho do que meramente reduzir o horário de trabalho e manter alguma produção. Portanto, se tivermos isto bem presente, o Governo e a Segurança Social tiverem isto bem presente, então esse raciocínio que acabas de fazer faz todo o sentido que seja de aplicar também, não é? É verdade. Uma nota só, porque vimos e sabemos que há várias empresas que, mesmo nas situações de suspensão dos contratos de trabalho, vão pagar, e há empresas que o tornaram público, não é? Sim. Vão pagar um valor acima disso, sim, não é? Para prefazer pelo menos o salário base ou qualquer coisa acima. Ou qualquer coisa acima, sim. Em relação a esta parte, essa não está isenta. Claro. Portanto, fica aqui a nota que, embora os trabalhadores, exatamente, embora os trabalhadores estejam abrangidos na medida do layoff, mas este pagamento extra, ele não faz parte da medida do layoff. Portanto, ele não está isento. Já vamos falar sobre ele mais à frente, porque também levanta muitas dúvidas. Uma outra pergunta relacionada com isto. Isto é atribuído automaticamente, esta isenção, ou tem que ser requerido? Como é que isto se processa? Não tem que ser requerido. O que acontece é que o reconhecimento é feito oficiosamente e tem a ver com o próprio processamento das declarações de remuneração que dizem respeito aos trabalhadores abrangidos. Ou seja, o que ela é bem dizer é que, relativamente aos trabalhadores abrangidos, o empregador deve apresentar declarações de remuneração autónomas, e isto é importante, ou seja, se eu começo o layoff a meio do mês, eu sei que eu tenho um período do mês em que eu vou apresentar a declaração de remunerações normal, vamos dizer assim, e depois eu vou apresentar uma declaração de remunerações que é autónoma relativamente
ao período e aos trabalhadores que estão abrangidos pelo layoff. E, portanto, é isso que vai facilitar, não é? Logo aí eles já estão identificados, é isso que vai facilitar o reconhecimento oficioso. Portanto, não é preciso nenhum requerimento para este efeito. O requerimento é o do pedido propriamente da medida. Sim. Muito bem. Gonçalo, voltando a si e focando-nos no apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho, que documentos é que a empresa tem que preparar para poder requerer este apoio e se ou não deve submetê-los? Como é que isto se processa? Sim, um deles é exatamente aquele que a Milena acabou agora de falar, mas que lá vamos, porque em primeiro lugar, ou seja, a primeira comunicação que o empregador tem que fazer é uma comunicação aos trabalhadores enviada por escrito, exatamente dando nota de que vai requerer este apoio. Sobre esta comunicação, uma nota sobre a forma como é que a comunicação deve ser feita. A lei diz que a comunicação deve ser feita por escrito. Já que levanta-se a questão de se isto é em simultâneo com a apresentação do requerimento junto da Segurança Social, se eu quero dar entrada do requerimento hoje e tenho que comunicar aos trabalhadores hoje por escrito esta decisão, mas um problema de como é que eu vou comunicar. Se eu comunico por carta, ainda por cima nestas situações os correios não estão a funcionar em pleno, portanto, quando a carta chegar... Os correios estão a funcionar em pleno e nós devíamos fazer uma homenagem também... Não. É fazer uma homenagem... Aos carteiros que continuam a entregar diariamente. Mas não há mais tempo. Não há mais tempo. O contexto é que se eu hoje comunico não posso dar entrada hoje. Não, com certeza. Portanto, aquilo que nós temos associado aos nossos clientes é enviar a comunicação por e-mail. O ponto aqui se levanta é para que e-mail é que eu vou enviar, porque nem todos os trabalhadores têm e-mail da empresa. Portanto, sendo enviado para o e-mail da empresa, é mais fácil e eu acho que é avisado pedir um recibo de leitura do e-mail e para com isso comprovar que chegou ao seu destinatário, pelo menos o de entrega. Em relação aos trabalhadores que não têm e-mail da empresa, aquilo que nós estamos a sugerir é enviar-se para um e-mail pessoal do trabalhador, mas pedir que este confirme a recepção daquele documento, portanto, leva-nos a assegurarmos que a comunicação por escrito chegou ao seu destinatário. O outro, ou seja, em simultâneo e após o envio desta comunicação, lá está aquele requerimento que a Milena há bocado falava, que é o requerimento eletrónico a submeter junto da Segurança Social via a Segurança Social direto, e este requerimento deve conter, aliás, como consta do próprio formulário da Segurança Social, isso é um formulário de preenchimento, ou seja, todas as declarações que o Decreto-Lei 10G refere que têm que ser feitas, são feitas nesse próprio formulário, porque é assinado pelo empregador e, em alguns casos, vamos aqui ver, com uma declaração conjunta do contabilista certificado que atesta de facto esta situação de crise empresarial e que se aplica em que situações é que é preciso esta declaração do contabilista certificado. Quando se trata de uma paragem total da atividade resultante da interrupção das cadeias de abastecimento globais ou da suspensão ou cancelamento das encomendas, bem como nos casos que quebra acentuada de pelo menos 40% da faturação. Neste momento, à Ação Social existe também um anexo, que é um documento em Excel, onde é indicada a listagem nominativa de todos os trabalhadores que são abrangidos, com a indicação do número da Ação Social, a data do início da medida e aí a data do termo da medida. Há aqui uma nota sobre esta documentação. Para além destes documentos que têm que estar preparados na data em que é entregue o requerimento, há outros que são aqueles documentos complementares que mais tarde podem ser pedidos para que a empresa comprove de facto a situação de crise empresarial que declarou estar. E documentos é que são esses? São o balancete contabilístico referente ao mês de apoio, bem como o respectivo mês ao MOL ao mês anterior, quando aplicável. A declaração de IVA referente ao mês de apoio, bem como dos 2 meses imediatamente anteriores, ou a declaração referente ao último trimestre de 2019 e ao primeiro de 2020, conforme a requerente se encontra no regime de IVA trimestral ou mensal, respectivamente, e que evidencia a intermitência ou interrupção das cadeias de abastecimento ou suspensão ou cancelamento das encomendas. E depois temos a tal linha C, que há bocado falávamos do artigo 3º, ou seja, que para efeitos da segunda parte da sublinha 1 da linha B do número 1, documentos demonstrativos do cancelamento de encomendas ou de reservas, dos quais resulte que a utilização da empresa ou da unidade afetada será reduzida em mais de 50% da sua capacidade de produção ou de ocupação no mês seguinte ao pedido de apoio. E depois podem haver outros documentos que sejam pedidos, que sejam indicados por portaria posterior, ainda não há nenhuma portaria com mais nenhum documento que seja exigível, até à data é este que temos.
pedia-lhe que nos dissesse qual é a duração deste apoio e em que é que ele consiste. Ou seja, este apoio tem a duração de um mês e pode ser excepcionalmente renovável ou excepcionalmente prorrogável por períodos de um mês até o limite máximo de 3. Aqui também sobre esta questão da duração e da prorrogação do apoio, só dar uma nota que nesta fase ainda não está legislada a forma como esta renovação é pedida. E, portanto, não sabemos ainda não passou um mês desde que o regime está em vigor, portanto, ainda não sabe como é que vai ser. Acho que aqui duas uma, ou é feito um novo formulário para o pedido de renovação, ou então tem que se apresentar um novo pedido, como se fosse de início. Só aqui para levantar uma nota, que nas renovações é importante explicar às pessoas que na altura da renovação é preciso que os requisitos que as empresas apresentaram para o pedido inicial se mantenham. Claro. Portanto, ou seja, se uma empresa indicou uma quebra de faturação, a quebra de faturação agora tem que ser analisada para a altura da prorrogação, com referência ao mês anterior. Tudo aquilo que falámos sobre os 50% se aplica na altura da renovação. E este apoio, essencialmente, consiste num apoio financeiro por trabalhador, atribuído à empresa e destinado exclusivamente ao pagamento de remunerações. É importante ter isto em atenção, que este valor é apenas para o pagamento de remunerações e a lei ressalva exatamente isto. Não pode ser usado para outras finalidades. E o que é aqui o pagamento das remunerações? O apoio é para pagamento da compensação retributiva, que já vamos ver mais à frente o que é. Realçar também que este apoio só se aplica aos trabalhadores, também é outra dúvida que tem surgido, este apoio só se aplica aos trabalhadores que forem abrangidos pela medida e por referência à compensação retributiva que lhes é paga durante esse período. Muito bem. Olha, e em termos de valor, qual é que é o valor dessa compensação retributiva? Pronto, aqui o valor da compensação retributiva depende da medida que for requerida, porque como já vimos, pode ser uma suspensão nos contratos de trabalho ou uma redução. Aliás, como a própria Malena já falou das dúvidas que se levantam em termos de segurança social, aqui o regime também é diferente. Não são tantas dúvidas, mas o regime é diferente. Ou seja, no caso de suspensão do contrato de trabalho, o trabalhador aí tem direito a uma compensação retributiva e este conceito é importante porque este conceito é o que determina depois o que é que a segurança social vai pagar. Portanto, no caso de suspensão do contrato de trabalho, o trabalhador tem direito a uma compensação retributiva que corresponde a 2/3 da sua retribuição ilíquida normal, sendo que esta compensação retributiva tem um limite mínimo de uma remuneração mínima mensal garantida, os tais 685 euros, e um máximo que é o triplo dessa remuneração mínima mensal garantida, ou seja, são 1.905 euros. Deste montante, destes 2/3 que é pago ao trabalhador a título de compensação retributiva, 70% são assegurados pela Segurança Social e 30% pela empresa. Embora pagos primeiro pela empresa. Embora adiantados pela empresa, que depois é reembolsada pela Segurança Social. Exatamente. No caso de redução do período normal de trabalho, aqui a questão é diferente, é que o trabalhador tem direito à retribuição correspondente ao período do trabalho prestar e depois tem direito a uma se essa retribuição for inferior a 2/3 da remuneração líquida do trabalhador, nesse caso então tem direito a uma compensação retributiva que em conjunto com aquela que é paga pelo trabalhador, ou pelo empregador, peço desculpa, ou se o trabalhador estiver a trabalhar fora da empresa, aquilo que ele receber fora da empresa, para em conjunto assegurar 2/3 da retribuição ilíquida normal, com os tais limites que falámos do salário mínimo nacional e do triplo do salário mínimo nacional. Só esta compensação retributiva é que é paga pela Segurança Social, 70%. É que há apoio para 70% deste valor é assegurado pela Segurança Social, os outros 30%. Eu acho que é mais fácil seguirmos exemplos concretos e eu tenho aqui 3 exemplos concretos para situações em que abarcam isto que falámos, o salário mínimo, uma situação com o salário mínimo nacional, outra normal e outra com o triplo. Portanto, por exemplo 1, temos um trabalhador com uma remuneração de 900 euros mês. E aqui, em caso de suspensão do contrato de trabalho, os 2/3 da sua remuneração líquida normal dariam 600 euros. Ora, neste caso, como é abaixo da remuneração mínima mensal garantida, o trabalhador tem direito à retribuição mínima mensal garantida, aos tais 685 euros, dos quais 455,50 são assegurados pela Segurança Social, os tais 70%, e 190,50 pela empresa, os restantes 30%. Agora vejamos, neste momento, o trabalhador de 900 euros, uma redução para 50% do seu período normal de trabalho. Neste caso, ele tem direito a 450 euros pagos a título de retribuição relativamente ao seu período normal de trabalho.
Para além disso, tem ainda direito a uma compensação retributiva para, em conjunto com o que lhe é pago pela empresa, garantir os tais 685 euros, que é o mínimo que ele tem direito. Ou seja, e esta compensação retributiva, neste caso, será de 185 euros, dos quais 129,50 são pagos pela Segurança Social e 55,50 já são assegurados pelo empregador. Segundo exemplo, 1.500 euros por mês. Ou seja, no caso de 1.500 euros por mês, no caso de suspensão, são os tais 2/3, tem ainda 1.000 euros por mês, dos quais 700 são pagos pela Segurança Social e 300 são pagos pelo empregador. No caso de uma retribuição, uma redução do normal de trabalho de 50%, aqui temos em que a empresa paga 750 euros, portanto, que é metade do ordenado, portanto, metade do normal de trabalho, e os restantes 250 para assegurar os tais 1.000 euros que já vimos, que era 1/3, dos 2/3 a que tem direito, são pagos 175 pela Segurança Social e 75 pela empresa. O último exemplo que temos, que é aquele em que ultrapassa o montante máximo que se define para a compensação, ou seja, que é uma remuneração mensal líquida de 3.000 euros por mês. Em caso de suspensão, o trabalhador tinha direito aos tais 2/3, que seriam 2.000 euros por mês. Como estes 2.000 euros excedem o montante máximo do triplo, o montante máximo do triplo é reduzido para 1.905 euros, dos quais 571,50 são pagos pela empresa e 1.283,50 são pagos pela Segurança Social. Outra vez na redução, ou seja, a redução é metade do período normal de trabalho, o trabalhador tinha direito aos 1.500 euros dessa redução, e o remanescente já não são os outros 1.500, são 405 para os 1.905, dos quais os 405 são pagos 121,50 pela empresa e 283,50 pela Segurança Social. São os três exemplos que abarcam uma remuneração cujos 2/3 fica abaixo do mínimo, outra normal e uma em que fica acima do triplo. Para podermos perceber as perspectivas. É, útil, parece. Sim, já parece mais fácil. Olha, a Madalena também tocou neste ponto, mas era uma das questões que queria colocar, que tem a ver com a tal possibilidade, sim ou não, de o empregador pagar acima do montante fixado para a compensação retributiva, portanto, pagar acima dos ditos 2/3, por forma a garantir que o trabalhador recebe, se não a totalidade, pelo menos uma parte significativa daquilo que era a sua retribuição ou o seu salário antes de entrar numa situação de layoff, para no fundo também minimizar o impacto financeiro que isto tem, porque acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca, porque trabalhadores que vão receber menos são trabalhadores que vão consumir menos e, portanto, toda a economia acaba por ser aqui afetada. Por outro lado, temos uma situação de crise empresarial em que o empregador recorre a uma medida destas e, portanto, à partida é porque está numa situação de crise empresarial e financeiramente complicada. Portanto, como é que isto se articula e se ou não isto é possível de conciliar? Certo, ou seja, exatamente como a Carmen dizia, ou seja, estas medidas de apoio partem de um pressuposto que é uma situação de crise empresarial. Ou seja, e só pode recorrer a ela as empresas que o governo entendeu neste regime do layoff simplificado, não estamos a falar do regime do layoff normal, estamos do trabalho. Nesse simplificado, o governo entendeu que há 3 situações em que as empresas estão numa situação de crise empresarial. E para fazer face a essa situação de crise empresarial, definiu apoios que a empresa tem, nomeadamente um apoio para o pagamento da compensação retributiva do trabalhador, aquilo que a Madalena falou da isenção temporária das contribuições para a Segurança Social, um apoio extraordinário para a retoma de atividade. Volto a insistir isto porquê? Porque está numa situação de crise empresarial. Pois. Ou seja, parece-nos que se a empresa está numa situação de crise empresarial, não parece haver uma justificação, nem uma razoabilidade para pagar acima do valor que a lei determina como o valor a que o trabalhador tem direito. Portanto, a conjugação destes dois regimes, ou seja, a situação de crise empresarial para o pagamento acima, parece que não faz grande sentido. Segunda questão é o artigo 305 do Código, que fala dos valores que o trabalhador tem direito e fala dos valores mínimos e dos valores máximos. Uma leitura mais rápida do artigo pode dizer, bom, se o artigo fala de uma remuneração mínima, nada impede que eu pague mais. Não, nada impede que eu pague mais do que o valor que é o máximo que lá está que eu posso pagar, ou que o trabalhador tem direito. Portanto, nós entendemos que este artigo 305 fala
de valores que efetivamente a empresa tem que pagar e que o trabalhador efetivamente tem de receber. E é por ter em conta estes valores que a empresa decide se recorre ou não a um layoff e se esta é a medida que a pode ajudar na sua situação de crise empresarial. E, portanto, parece-nos que o nosso entendimento era que não era possível o pagamento de valores acima. Mas, como em várias situações, e nós aqui já falámos de algumas, o Governo vem mais uma vez esclarecer. Não está na lei, veio esclarecer e dizer, bom, por nós está tudo bem. Nós damos o apoio. Se vocês quiserem pagar a mais, é tudo bem. O que parece aqui um bocadinho contradizer a questão da crise empresarial. Mas, e a Madalena já falou sobre isso, querem pagar a mais, esse valor que pagam a mais não está incluído na isenção. Isto veio a público porquê? Por casos como a TAP, que está numa situação complicada, mas mesmo assim entendeu pagar acima do valor que está previsto na lei, e do Corte Inglês, que vieram a publicamente referir que pagavam mais. Então o Governo veio esclarecer. O nosso entendimento não altera, nós entendemos que o valor a mais não é ajustado com as medidas em si, mas pronto, temos mais um esclarecimento do Governo dizendo que sim, é possível, mas tem que se pagar as contribuições para a Segurança Social sobre o excedente. Madalena, falando sem compensação e em salários, faz sentido perguntar se durante o layoff se mantém o pagamento de IRS por parte dos trabalhadores e das cotizações para a Segurança Social ou se também isto está fora neste período temporário. Não está fora, ou seja, sim, mantém-se. Em relação às cotizações, há uma norma expressa que deixa claríssimo que mantém-se. Isto quer dizer o quê? Que os 11% que corresponde às cotizações, ou seja, a parte que o trabalhador paga na taxa global 34,105 da Segurança Social se mantém, portanto vão continuar a ser descontados, aqui por referência obviamente ao valor que é efetivamente pago no final de cada mês, não é? Ou seja, não é por referência ao salário que tinha, é por referência àquilo que vão efetivamente receber. Relativamente ao IRS, tudo se mantém. E aqui é uma nota que é importante deixar, que é, eu cheguei a ler algumas notícias que falavam, vai haver uma isenção de IRS. Então a isenção de IRS era porque faziam-se aqui uns cálculos e dizia-se, bom, como o empregador vai pagar 30% de 2/3 da remuneração mensal, como há um cap, que são os 1905, os cálculos eram que então os tais 30% do empregador ficavam sempre abaixo do mínimo de existência e, portanto, não havia IRS. Não é verdade. Ou seja, o que é que pode acontecer? Pode acontecer, portanto, não há nenhuma isenção de IRS, pode. A obrigação de retenção no ponto mantém-se. Pode acontecer, a obrigação mantém-se, em geral. Exato. Pode acontecer que, por força da redução do valor, o montante a pagar, ou seja, os 66%, aquele máximo que estamos aqui a falar, pode ficar abaixo do tal mínimo de existência, que são os 659 euros, e nesse caso a entidade empregadora fica dispensada de fazer a retenção na fonte. Mas isto não é uma isenção, ou seja, o trabalhador vai ter que pagar imposto para o ano, quando apresentar a declaração de rendimentos, vai pagar imposto. Portanto, não paga agora, o que agora, nesta situação de maior aflição, dá mais jeito, tem um rendimento líquido maior disponível, ou pode ter, mas tem que contar com esse pagamento à frente. Não há isenção nem de uma coisa, nem de outra. Isso é muito importante. E falando sobre este tema, também é importante trazer aqui outra questão que tem a ver com a possibilidade de o trabalhador abrangido por layoff procurar outra atividade remunerada fora da empresa, portanto, trabalhar para outro empregador, estando numa situação de layoff e estando a receber, obviamente, a compensação financeira por isso. Isto é possível? Em que moldes? Como é que isto se processa? Sim, ou seja, o trabalhador que esteja abrangido pelo layoff, quer na parte da suspensão do contrato de trabalho, quer na parte da redução, pode desenvolver a sua atividade fora da empresa, mas para isso tem que, no prazo de 5 dias do início desta prestação, informar o empregador dessa situação. E esta informação é importante. Para quê? Porque o valor que o trabalhador receba pelo trabalho prestado fora da empresa é abatido à compensação retributiva,
que é paga pela empresa e depois suportada em parte pela Segurança Social. E como a Segurança Social também tem aqui impacto, porque isto também vai impactar com os valores por si pagos, a empresa então tem que informar no prazo de 2 dias depois de ter conhecimento da situação, esta situação à Segurança Social, para que também leve em consideração que a compensação retributiva pode ser diferente. Há outra questão que tem estado muito na ordem do dia e que tem a ver com o seguinte: saber se os trabalhadores que estejam em layoff, e não se confunde com o teletrabalho, depois podemos lá ir, mas os trabalhadores que estejam em layoff, se sim ou não têm direito ao subsídio de alimentação durante este período. Certo, e em algumas das perguntas que nos fizeram antes deste nosso webinar foram exatamente no sentido, essa era uma das questões, essas e outras. Ou seja, depois temos isto, é importante aqui ter a noção do que é que o trabalhador tem direito a receber durante o layoff, ou seja, como é que se calcula os tais 2/3 da retribuição ilíquida. A lei fala em retribuição ilíquida normal do trabalhador. O nosso entendimento é que neste conceito devem enquadrar-se todos os valores que o trabalhador tem direito a receber mensalmente e que sejam considerados como retribuição. Um exemplo que aqui se punha nas questões, saber se tem direito à isenção de hora de trabalho. Sim, tem direito à isenção de hora de trabalho, inclui-se no valor da retribuição. A ter em consideração no cálculo dos 2/3. Nos 2/3. Mas, e o trabalho suplementar, é também aqui uma questão de se colocar. Não, o trabalho suplementar já não se inclui porque já não faz parte da retribuição. É um acréscimo que o trabalhador recebe nos meses em que faz trabalho suplementar. Portanto, é um acréscimo à retribuição, aliás, é calculado com base nessa retribuição, portanto, não faz parte da própria retribuição. Em relação ao subsídio de alimentação, há de distinguir aqui 2 questões. Primeiro, dizer que o subsídio de alimentação é uma forma de compensar o trabalhador pelo custo que ele tem de tomar as suas refeições fora de casa. Portanto, é essa a lógica do subsídio de refeição. E, portanto, é pago ao trabalhador com esse intuito. E, portanto, é preciso distinguir se estamos numa situação de layoff por suspensão dos contratos de trabalho ou numa situação de layoff por redução do período normal de trabalho. Nas situações em que o layoff é por suspensão dos contratos de trabalho, aí entendemos que não há lugar ao pagamento do subsídio de alimentação porque o trabalhador não está a tomar as suas refeições fora, ou pelo menos não é por causa do seu contrato que toma as refeições fora de casa. Pode tomá-las, mas não é por causa pelo facto de estar a trabalhar. Em caso de redução do período normal de trabalho, aí entendemos que se deve aplicar o regime do trabalho a tempo parcial. Exato. Ou seja, em que se o trabalhador tiver ou prestar mais do que 5 horas de trabalho diário, tem direito ao subsídio de alimentação na íntegra. Se prestar menos, tem direito ao subsídio de forma proporcional. Em relação também aqui a outras questões que nos colocam, por exemplo, o subsídio de transporte. Sim. Se tem direito ou não ao subsídio de transporte. Mais uma vez, em caso de suspensão do contrato de trabalho, entendemos que não tem direito ao subsídio de transporte, certo, porque não tem de se deslocar. Ou seja, o subsídio de transporte é um subsídio para apoiar a deslocação de casa para o trabalho. Não havendo essa deslocação, não faz sentido manter. Na redução, independentemente do número de horas que seja reduzido, o trabalhador vai ter que se deslocar para o seu local de trabalho, portanto, aí entendemos que se deve manter o pagamento do subsídio de transporte. Já agora, ainda que não esteja aqui neste âmbito, mas temos a questão do sim ou não ter direito ao subsídio de alimentação quando está em teletrabalho, não é? Nós em relação a essa questão, aquilo que temos entendido não há lugar ao pagamento de teletrabalho, ou seja, o regime, ou mais uma vez, sendo o subsídio de alimentação para compensar o trabalhador do custo associado à toma das refeições fora da sua residência, portanto, sendo esta a lógica do subsídio de alimentação e sendo este o valor e o subsídio sendo pago para compensar esta toma de refeições fora de casa, entendemos que em regime de teletrabalho o trabalhador não tem direito. O regime do teletrabalho diz que deve haver uma igualdade entre os trabalhadores na refeição e em várias situações. Não entendemos que se enquadre nesta situação. Mas, atenção, este é o nosso entendimento. É o nosso entendimento. Mas o Governo, mais uma vez, talvez no meio da muita documentação que está espalhada pela internet. E contrariando a informação que o próprio Governo tinha dado
poucas semanas antes, é bom dizer. Agora vem entender que afinal sim. Afinal sim, e buscar o artigo que fala da igualdade de tratamento entre os trabalhadores de teletrabalho e de trabalho na empresa, que não fala desta questão da retribuição, nem fala da igualdade de tratamento em termos de retribuição. É óbvio. Eu acho que as pessoas esquecem o que é o princípio da igualdade. O princípio da igualdade diz-nos que nós temos que tratar igual aquilo que é igual. Mas tem uma segunda parte. Diz-nos que temos que tratar de forma desigual aquilo que é desigual. Portanto, em relação ao princípio da igualdade, associada à questão, que é aquilo que o governo veio falar, pressionado pelas pessoas, depois pela pública e tudo mais, mas quando eu falo do princípio da igualdade, eu tenho que tratar igual. E não é igual a trabalhar em casa, é eu trabalhar na empresa. E se o subsídio da organização tem esta lógica de compensar a tomada de refeições fora de casa, ora, se eu estou em casa, aliás, como o governo aconselha a estar em casa, então não faz sentido eu ter um subsídio de alimentação. Mas foi claro, é pena esta desinformação, porque tivemos efetivamente o governo a dizer claramente que não estava incluído, não devia ser pago porque não constitui retribuição, e umas semanas depois vem dizer o seu contrário, com a mesma assertividade, e dizendo que sim, e usando inclusivamente um argumento que é, não, assim até dá para compensar as despesas que o trabalhador tenha acrescidas com o facto de estar em casa a trabalhar. Isto gera insegurança, o que é lamentável, gera insegurança ao nível dos empregadores e ao nível dos trabalhadores, e vai gerar eventualmente algumas ações de fiscalização que não são desejáveis para ninguém, e muito menos nesta altura tão complicada que atravessamos. Mas enfim, uma última pergunta para si antes de passar novamente à Madalena, e que tem a ver com o seguinte: sim ou não as empresas podem despedir trabalhadores durante o período de layoff? Ou seja, o que o regime dos clientes, e essa foi mais uma retificação que veio a ser feita substancial num sábado. Exatamente. Ou seja, aquilo que se diz é que durante o layoff e nos 60 dias seguintes, as empresas não podem despedir nenhum trabalhador. Inicialmente falava-se dos trabalhadores abrangidos, agora é nenhum trabalhador, mas não o podem fazer por despedimento coletivo ou por extinção de posto de trabalho. Isto é o regime que vem no lei, mas tratando daquilo que a Carmen estava a dizer, das inspeções que isto possa levar por parte do ACT, uma das medidas da renovação do estado de emergência foi o reforço dos poderes do ACT e o reforço do número de inspectores do ACT, exatamente porque estão-se a levantar muitas questões das empresas. Mas há aqui um ponto importante que as empresas têm que saber, é que não só reforçado o número de inspectores, mas os poderes da ACT, nomeadamente em termos de despedimentos. Não tem a ver com estas medidas do layoff, são para todos os despedimentos, e foi conferido o poder à ACT de suspensão dos despedimentos em qualquer situação, não é só no layoff, em qualquer situação que haja um despedimento, o ACT tem hoje em dia o poder de suspender. Note-se, poder esse que antes estava reservado aos tribunais, através de um contrato de suspensão do despedimento. E que levanta imensas dúvidas sobre a constitucionalidade. Levanta muitas dúvidas sobre a constitucionalidade, e mesmo sobre a forma como se aplica. Se um despedimento é suspenso pelo ACT, quem é que depois tem que pôr a ação para validar o despedimento? É a empresa, porque vai atacar uma decisão de um órgão administrativo, ou o regime é igual ao regime da suspensão do despedimento pelo tribunal, e é o trabalhador que tem que dar. Mas só para dar nota, isto levanta algumas questões. Dava para outro webinar. Dava quase para um webinar e estávamos aqui a conversar muito tempo sobre isso, mas só para alertar que, atenção, em caso de despedimento, que é possível que a empresa que proceda ao despedimento, não no âmbito do layoff, mas fora do âmbito do layoff, ou mesmo que proceda a um despedimento por justa causa no âmbito do layoff, que pode fazer. E pode ser inspecionada pelo ACT, pode suspender esse despedimento. Deixar a nota que isto não se confunde com denúncia de contrato de trabalho durante o período experimental ou caducidade de contratos a termos. Portanto, é apenas e só para casos de despedimento. Exatamente, isso foi uma das questões que nos colocaram, dizer que durante o layoff as empresas podem pôr fim aos contratos a termo por decurso do tempo, despedir, no caso do layoff por suspensão, despedir
despedir por um prejuízo mental não faz muito sentido, porque a pessoa não está a trabalhar, portanto não se pode perceber se ou não, mas sim, há essa possibilidade, não há nenhum impedimento. Muito bem. Madalena, falámos há pouco na isenção das contribuições, mas também está previsto o deferimento do pagamento das contribuições para a Segurança Social. Em que é que se traduz esta medida e em que medida é que, não sendo uma isenção e sendo apenas um deferimento, sim ou não, é uma medida de apoio, não é? Pois, este diferimento de pagamento de contribuições, que foi previsto no Decreto-Lei 10F/2020, não é de facto uma isenção, mas é uma medida de alívio à tesouraria, nitidamente. Não é? O que é que se prevê aqui? Bom, prevê-se que, relativamente às contribuições que são devidas nos meses de março, abril e maio, ou seja, contribuições relativas ao trabalho de fevereiro, março e abril, exato, que as empresas possam diferir o pagamento de 2/3 do seu valor. Ou seja, 1/3 do valor das contribuições é pago no mês em que ela é devida, sendo que até relativamente ao mês de março foi estendido o prazo até 31 de março, para as empresas poderem ainda aproveitar disto e não terem que pagar a totalidade da contribuição. E, portanto, nos meses em que são devidas, pagam 1/3 do valor e depois vão pagar os outros 2/3 mais à frente. O mais à frente é quando? O mais à frente começa em julho e depois das duas uma, ou pagam em 3 vezes ou pagam em 6 vezes. Têm esta possibilidade, portanto, julho, agosto e setembro, ou então até dezembro. As empresas que, entretanto, quando isto entrou em vigor, já tinham pago, porque havia muitas que já tinham pago, o que é que a lei vem dizer? Bom, então, em relação a essas, têm esse benefício em abril, maio e junho. Ok. Certo? Portanto, em relação às contribuições que são devidas em abril, em maio e em junho, têm nestes meses a possibilidade de pagar 1/3 e depois, então, começam a pagar os 2/3 também em julho. Não há aqui uma grande diferença. Que empresas é que podem aceder a isto? A lei faz aqui uma distinção consoante o número de trabalhadores das empresas, sendo que para este efeito o número de trabalhadores é referido tendo em conta a declaração de remunerações de fevereiro, certo? Portanto, se eu tenho empresas com menos de 50 trabalhadores, a aplicação disto é imediata, é direta. Se eu tenho uma empresa que tem entre 50 e 249 trabalhadores, a possibilidade de beneficiar disto depende de eu ter tido uma quebra de 20% na faturação, e aqui estamos a falar da faturação que foi transmitida no e-fatura e nos meses de março, abril e maio. E depois nas empresas que têm mais de 250 trabalhadores, aqui de facto tem que preencher este mesmo requisito da quebra de faturação, nos mesmos termos, e depois só se aplica a algumas entidades, instituições particulares de solidariedade social equiparadas, aquelas empresas que tenham sido encerradas por via do decreto, ainda diz 2A, já sabemos que agora é o 2B, ou as empresas do setor da aviação ou do turismo e relativamente aos estabelecimentos que estejam efetivamente encerrados, e as empresas cuja atividade tenha sido suspensa por determinação administrativa ou legislativa. Certo? Por isso, é assim, e a medida, sim, acaba por ser um alívio aqui assim à tesouraria, é sobretudo isso. E esse deferimento vai implicar o pagamento de juros ou o valor a pagar é exatamente o mesmo? Não tem juros. Não tem juros. O valor a juros. pagar é exatamente o mesmo. Isto leva-nos a outra questão que tem a ver com o seguinte: se vai haver um deferimento e se eu posso pagar, vamos supor o tal 1/3 e só mais à frente os 2/3 remanescentes, se esta situação vai ou não ter impacto na situação contributiva do trabalhador, no sentido de não estar regularizado. Eu bem sei que é um período de curto tempo, estamos a falar aqui de alguns meses, mas para todos os efeitos? Sim, essa tem sido uma questão que muitas pessoas têm levantado, um bocadinho, embora, vamos ver, do regime resulta claramente, não é, que é a lei que diz que podes pagar desta forma e, portanto, é quase que inerente que não vai haver aqui, a situação fica regularizada desde que eu cumpra o que aqui está, não é? Mas é verdade que este decreto-lei não tem nenhuma norma expressa que deixe muito claro para toda a gente que é assim, por exemplo, no decreto-lei 10G há uma norma que
vai nesse sentido, este não tem, mas efetivamente a situação, desde que as empresas cumpram integralmente com os prazos de pagamento, isso é importante, não é? Ou seja, eu tenho diferimento, mas nos meses em que eu tenho que pagar agora, por exemplo, 1/3, eu tenho que cumprir o respectivo prazo de pagamento, não é? Porque senão, depois aí sim podemos entrar na situação de a situação já não está regularizada, mas desde que cumpram, a situação está regularizada, ainda que a lei não o diga expressamente. Eu tinha aqui outras perguntas, mas que acabaram de ser respondidas também, portanto vou passar à frente e saber se os trabalhadores independentes também estão abrangidos por esta medida. É assim, os trabalhadores independentes beneficiam de diferimento de contribuições em duas situações. Nesta em concreto, ou seja, no caso de trabalhadores independentes que não tenham beneficiado de um apoio extraordinário à redução da atividade, que está previsto para os trabalhadores independentes no Decreto-Lei 10A. Então, nesse caso, estes trabalhadores beneficiam do diferimento exatamente como aqui está, mas em relação às contribuições de abril, maio e junho. E, portanto, também começam depois a pagar os 2/3 em julho e depois podem pagar em 3 vezes ou 6 vezes. Se, pelo contrário, estamos a falar de trabalhadores independentes que tenham solicitado e estejam a beneficiar do apoio extraordinário à redução da atividade e que pode ser atribuído ou no caso de haver paragem total da atividade ou também no caso de haver os tais 40%, quebra de 40% da faturação e é um valor que é atribuído por mês e cujo valor depende da remuneração que foi registada com base em eficiência contributiva. Nesse caso, o que é que diz a lei? Bom, durante o período em que eles estejam a receber esse apoio, e o apoio pode ser atribuído até 6 meses, é mensal, mas pode ir até 6 meses, durante esse período há um diferimento total das contribuições, ou seja, não pagam nada, certo? E depois têm que começar a pagar, portanto não é uma isenção, e a lei é claríssima em dizer não é uma isenção, a isenção de contribuições, já agora uma nota para os trabalhadores independentes, só existe se eles forem também entidades empregadoras, e portanto aí aplica-se também em relação ao cônjuge, tem um regime muito específico, e portanto neste caso há o diferimento total das contribuições, eles não pagam nada, mas depois no segundo mês a seguir ao fim do apoio começam a pagar, e podem pagar até 12 meses sem juros. Já falámos de situações de isenção, já falámos de situação de diferimento no pagamento, falta-nos falar então da suspensão dos processos de execução que já estivessem a correr. O que é que se passa aqui? Bom, o que se passa é que também este mesmo Decreto-Lei 10F veio dizer que aos processos de execução instaurados pela Autoridade Tributária, pela Segurança Social, que se aplicava ao regime das férias judiciais que está previsto para os processos judiciais em tribunal, mas caso esse regime terminasse antes, esta suspensão se mantinha pelo menos até 30 de junho. Portanto, o que é que nós temos? Temos que até 30 de junho os processos de execução estão suspensos. O que é que isto significa na prática? Bom, significa que os atos, e é sobretudo isto, não é? Os atos que as entidades executantes, aqui assim, portanto, os exequentes, a Autoridade Tributária, a Segurança Social, iriam fazer ou podem desenvolver para receber o seu dinheiro, esses ficam congelados. Por exemplo, eu tenho uma penhora de um bem imóvel. O que é que acontece? A penhora desaparece? Não, a penhora não desaparece, mas não é possível, durante este período, à Autoridade Tributária ou à Segurança Social desenvolverem os atos de venda do bem para se poderem pagar isso. Não é? O que é que acontece com penhoras de contas bancárias? É uma questão que se coloca, não é? Vamos lá ver, se a penhora já existia, já estava consumada, vamos dizer assim, quando isto entra em vigor, bom, o banco, a entidade bancária, tem a obrigação efetivamente de entregar o dinheiro. Não é? Agora, depois disto entrar em vigor, aí é que já não. Aí é que, ou seja, os fundos que estão depositados continuam à disposição da pessoa. E depois, o que é que acontece no caso da penhora de um salário? Não é? E aqui, vamos lá ver, a lei aplica-se imediatamente e não depende de nenhum requerimento, não depende de nada. A questão é que, normalmente, a penhora de salário, como sabem,
requer a intervenção do intermediário, que é a entidade empregadora. Certo. A entidade empregadora faz a retenção e E entrega. entrega. Obviamente que por aplicação direta da lei, a entidade empregadora, esse ato fica congelado. Ou seja, durante aquele período, o que se quer com isto, não é? É dar mais rendimento disponível às famílias. Tenho algumas dúvidas de que na prática isso vai acontecer assim com tanta facilidade. Porquê? Porque há muitos empregadores, muitas empresas que ficam na dúvida e ficam com medo, não é? Até da sua responsabilidade. Mas eu não recebi Se nada, não entregar, eu não recebi não é? nada das finanças, Pois. eu não recebi nada da segurança social. Portanto, pode haver aqui, o alcance prático pode ser um bocadinho limitado, não por culpa diretamente da lei, mas um bocadinho por isto, não é? Há na população em geral um temor relativamente a tudo o que é autoridade tributária. Sim, ninguém gosta de receber essas segurança cartas. social. Não. Outra coisa é só dizer, sim, podem ser citados para novos processos de execução fiscal. É possível, acontece, não? O que não pode acontecer é depois os atos subsequentes que têm em vista que essa entidade seja paga. Portanto, basicamente, suspensão. Aqui quer dizer isto. Gonçalo, para terminarmos, saber no fundo quais é que serão as consequências para as empresas que não cumprirem com as obrigações que têm durante a vigência do layoff. Aqui uma nota muito rápida, dizer que, neste caso, quer dizer, cessam os apoios às empresas, as empresas estão obrigadas a restituir os valores que receberam deste apoio e têm um prazo para essa restituição voluntária. Se não cumprirem com esse prazo, então, nessa situação, são obrigadas ao pagamento de juros. E pronto, terminamos este webinar um pouco antes até da hora prevista. Esperamos que tenha sido útil e do interesse de todos quantos participaram. Como disse no início, estamos à vossa disposição para aquilo que entenderem e têm também uma série de informações no site abreoadvogados.com e na página Helpdesk Covid-19 e, portanto, alguma questão que surja, estamos naturalmente à vossa disposição. Muito obrigada por terem participado e fiquem em casa, fiquem bem. Obrigada.